Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, construção, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Os episódios são exibidos às terças e quintas, às 20 horas no YouTube e no Spotify. Quem quiser fazer uma produção de podcast, pode falar com a gente. A gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos. A gente vai mostrar o estúdio e se você quiser, você também pode ter o seu podcast. Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Bom, hoje eu estou aqui com uma dupla da Croma Arquitetos, Eriton Guedes e Leidiane. A Leide, fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom. Pode falar mais alto, não precisa ficar com... Oi, tudo bem? Deixa eu tomar uma água, peraí. Beleza. Bom, vamos conhecer um pouco aqui da história da Croma Arquitetos, a história do Eriton, a história da Leidiane. Vamos começar com a Leidiane. Leide, para os íntimos, conta um pouco quem é a Leidiane. Bom, Leidiane é uma joseense, nascida, criada e enraizada aqui, né? Eu costumo dizer. Bom, cheguei assim na área de arquitetura por conta de um curso técnico que eu fiz no Senai, através da GM, né? Meu pai trabalhava lá, então prestei uma bolsa de estudos para fazer esse curso. E lá tinha uma matéria de desenho técnico e eu percebi que eu tinha muita afinidade com aquilo, muita facilidade. Era a primeira da turma a terminar, sempre tirava as melhores notas, então fui me interessando mais ali pelo Já desenho. era no CAD ou era na... Não, era à mão, assim, prancheta mesmo, escalímetro, né? Bem Legal. manual. Aquela que raspava a folha vegetal? Sim. Com a... E aí eu Sim. percebi também na questão até da parte prática, né? Que quando ia para fazer a usinagem das peças, eu conseguia ler muito bem o projeto, então as peças saíam conforme o projeto também. E aí fui identificando essa afinidade com o desenho técnico. Legal. Aí você fez o curso técnico e esse curso técnico abriu portas para você no mercado de trabalho. Sim. Aí quando finalizei o curso ali, né? Que era pela GM, então patrocinado pela GM, né? Pago por ela. Eles me contrataram e eu trabalhei um período dentro da indústria, né? Maravilha. Beleza. Agora eu vou conhecer um pouco da história do Eriton. Eriton, conta um pouco da sua história. Quem é o Eriton? Então, eu também sou joseense, nasci, fui criado aqui. Fugi um tempo para Jacareí, né? Sim. Você sabe, né? Você era da onde? Era vizinho de vocês ali no Santa Maria? Santa Maria. Não, em São José. Tá. São José, nossa, qual dos lugares? Porque eu mudo toda hora, entendeu? É meio complicado. Não, porque eu cresci aqui em São José também. Pô, e conheço muita gente. Acho que você deve ser mais novo, por isso que a gente não se conhecia da adolescência. Ah, não. Por isso eu perguntei. Eu tenho 22 anos. Não, mas... Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas... deixa ele feliz, tá bom? Não, beleza. E aí, como é que veio essa parte de gostar de desenhos? Conta pra gente. Então, eu desde criança, eu sempre foquei, eu gostei muito de desenhar, de criar, de inventar coisas. Tanto é que eu era ruim de comer, cara, quando eu era criança. Minha mãe dava uma panela pra eu desmontar, então eu gostava de fuçar nas coisas, eu gostava muito da parte artística. Na Sim. escola, artes adorava. Tanto é que tem uma professora que não devolveu meu desenho até hoje. E educação física eu dava uma fugida, cara. Mas eu sempre gostei muito disso. Então foi onde eu fui percebendo que desenhar e criar era aquilo que eu gostava. Sim. E você também fez um curso técnico, não foi? Eu fiz uns padrão, né? Que os pais antigamente, ó, você vai fazer Senai. Então eu tenho uns 3 cursos do Senai. Desenho técnico, máquina injetora e mecânica básica. Nem lembro mais. Sim. E fiz o técnico e mecânico na ITEP mesmo, curso de 2 anos. E isso também abriu portas para você no mercado de trabalho. Sim, eu trabalhei em empresas menores, mas eu trabalhei em 2 grandes, que no caso foi a White Martins, que era onde meu pai trabalhava, e a Ambev. Beleza. E você ainda estava trabalhando nessas empresas e já pensou, o que eu vou fazer? Quero estudar arquitetura. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Quando eu fiz o Senai, o técnico, o projeto final do técnico foi excelente. Eu adorei fazer uma mesa com pistão, desenho hidráulico.
Só que quando eu comecei a trabalhar na parte mecânica, tanto a White quanto na Ambev, eu não tive a oportunidade de trabalhar em projeto. Então Sim. eu ficava o dia inteiro apertando parafusos e aquilo me incomodava bastante. Sim. Entendeu? É um trabalho mais manual, ali, né? É cansativo. Você tem a oportunidade Sim. de criar algumas coisas. Tava na White, eu fiz um carrinho com regulagem de altura que eu desenhei. Então eu sempre dei umas viajadas, né, nessa parte de criação. Só que a arquitetura, eu lembro que na época quando fui fazer o Vestibular. vestibular ali, eu peguei e vi a grade. Falei, nossa, eu não tô tendo oportunidade aqui, tô achando meio amarrado. E quando eu vi a grade de arquitetura, aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei, não, arquiteto. Legal. Beleza. Agora vamos voltar aqui para a Leide. E aí, Leide, você estava trabalhando lá e da onde veio a vontade de estudar arquitetura? O Senai foi na época do ensino médio, né? Então, Sim. ali, quando eu descobri o desenho, eu fui também buscar cursos que envolviam desenho. Eu cheguei até a ver o desenho industrial também, por conta da indústria, Sim. mas acabou que fiquei na arquitetura mesmo. Então, eu sempre falo que eu sempre fui um pouco, assim, antecipada para as coisas, meio precoce, sabe? Então, no segundo ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer arquitetura. Porque na minha cabeça de 16 bom, né? anos, se eu Muita me formasse... gente não sabe. Sim, na minha cabeça de 16 eu ia entrar na faculdade com 17, eu ia me formar com 22, e na cabeça de 16, 22 eu ia estar velha. Então, minha cabeça era meio precoce e ele já tinha definido que ia ser arquitetura mesmo, né? Beleza. Tanto que no ensino médio, né, eu fiz médio técnico também, aí eu fiz ADM, e aí a gente tinha que criar uma empresa, e a minha empresa era uma empresa de decoração ecológica, e o meu cargo dessa empresa fictícia era arquiteta, né? Eu fiz Já estava 100% já envolvida ali, sim, fiz já uma planta sonhando de com layout aquilo, né? dessa empresa que precisava anexar também ali no trabalho de conclusão do curso de ADM e tudo mais. E até o meu professor de matemática da época, ele corrigia meu caderno dos exercícios e escrevia parabéns, arquiteta, porque ele já sabia que eu queria fazer arquitetura, então ele também deu uma incentivada aí, né? E aí foi assim que eu fui parar mesmo na área de arquitetura, mas ainda trabalhando na indústria, né? Trabalhei na indústria até o 3º ano, mais ou menos, da faculdade. E vocês fizeram faculdade aqui mesmo, na cidade? Sim, na Unip, né? Na mesma faculdade, os dois? Sim, na mesma sala. Turma. Algumas matérias aí. É que na verdade eu oscilei muito, né? Por conta de horário de trabalho. Então, manhã, noite, e ele sempre foi da turma da noite. Então, conheço todo mundo que se formou na época que a gente se formou. Eu conheço o pessoal da manhã e da noite por conta disso. Sim, mas na faculdade vocês ficaram muito amigos ou não? Panelinhas distintas. Cada um numa panelinha. Era oizinho de longe, olhe lá. Não de falar, não vou com a cara dela, não vai com a minha. Foi sempre por mim tranquilo. A gente muito, né? não conversava muito. Eu dava com uma turminha mais nerd, que era um... E eu sempre tava oscilando, porque como eu mudava também de horário, aí eu chegava, eu tinha que entrar num grupo novo, então era sempre mais adaptativo ali pra mim, né? Por conta dessas mudanças. E aí o Eriton tava lá na Unip, né? Fazendo arquitetura. E em qual momento, logo que você entrou, você já começou a ter oportunidades ali, trabalhar em escritórios? Como é que foi essa história do início profissional ali, com estágios? Então, quando eu estava fazendo faculdade, eu ainda trabalhava na Ambev. Acho que no primeiro ano da faculdade apareceu uma oportunidade de trabalhar num escritório de sala limpa. E me mandaram embora da Ambev na época, o que achavam extremamente difícil de ser mandado embora da Ambev. E eu acho que eles sentiram um pouco que eles sabiam que eu fazia arquitetura, então, tipo, esse cara não vai ficar aqui. Aí na época que fui mandado embora, eu arrumei logo na seguida, nesse escritório de sala limpa. Foi onde eu comecei... Era uma empresa que fazia ou era um escritório que fazia os projetos? Projetos de sala limpa. E tinha a fábrica também, na época chamava Suel Engenharia. Ah, eu fiz projeto para a Suel. Então, é antiga, ela fechou. Cada um foi para um canto, formou outra empresa. Eu fiz eu fiz mais de alguns projetos para a Suel. Então, eu tive uma experiência muito boa lá. Eles sempre foram... E lá foi uma oportunidade de trabalhar com projeto. Só que fez projeto para eles, você sabe. Sala limpa é amarrado. É aquele rodapé, pastru, você tem que seguir o mesmo padrão. Padrão de pintura RAL, então... me lembro que tinha um detalhe do ralo, que era tudo cromado, né? Tudo inox, não é cromado, era tudo inox, porque o material era muito corrosivo. Então, foi bom.
Eu fiquei... Indústria farmacêutica e tal. E legal que essa empresa abriu portas para eu começar a fazer serviços por fora. Porque eu lembro que quando eu tava no acho que 3º, 4º ano, tinha um cara lá do Piauí que veio pra cá. Ele falou, eu queria fazer um vídeo da sala limpa da... E eu tinha visto na semana passada, semana antes, uma apresentação, uma palestra com um vídeo de um software. E eu amei aquilo, né? Quando eu escutei a conversa do cara do Piauí, eu falei pro chefe na época, eu falei, fala que eu faço. Aí Sim. ele falou, não, o rapaz que trabalha aqui, faz estágio, ele faz o vídeo. Problema, eu não tinha computador e eu não conhecia o software. Certo. Então ele me deu um prazo de 30 dias, pagou metade do valor. Eu peguei o dinheiro, comprei o computador, fiz o vídeo, consegui fazer o vídeo pra ele. Aí a partir da máquina, de conseguir trabalhar com a parte de vídeo, imagem, aí eu comecei a abrir renderizar mais o leque, renderizar. Isso me ajudou bastante na parte de arquitetura. Mas pegou do zero, assim, deixa que eu faço e... Chamou a Que bronca. desafio. Isso foi muita coragem, porque na semana passada, retrasada, quando mostraram, eu falei, eu quero ter esse software. Eu abri o notebook e instalei. Enter. Tela azul. Não rodava no notebook, então eu não tinha experiência nenhuma no software. O prazo que ele me deu, tinha que chegar ao computador, eu teria que montar o computador, eu teria que instalar o software, eu teria que aprender. Então foi mas deu certo, no final deu certo e o computador me ajudou muito, né? E o Wellington é um cara muito super didata, assim, até dentro do escritório, quando a gente tem que migrar de software, é sempre ele que vai e faz a migração e eu sou a resistência, que eu já me acostumei com aquele outro software, eu fico resistente à mudança e depois eu reclamo e aceito. Sim. Lembra que eu falei da mudança? Eu morei ali. Escritório igualzinho. Software, Sim. não, vamos estar aqui. Conheci um novo, vamos ver o novo. Eu sou bem que você tem que ir atualizando, né? Sim. Na verdade, vão aparecendo novas tecnologias ali, você vai se atualizando o tempo todo, né? E no escritório senão eu brinco que vai ele ficando... é um nosso TI, então essa função é totalmente dele. Os computadores do escritório, teve um computador que eu não montei. O Aham. restante todos eu montei, eu formatei, eu fiz tudo. Eu gosto. Então é o cara da TI mesmo, né? É o xereta. Legal. Quando alguma coisa não está funcionando, todo mundo chama ele. Sim. E aí na faculdade, você trabalhou na Suel e depois da Suel, teve outras experiências ali? Quando eu estava na Suel, apareceu a oportunidade para mim de trabalhar com o Thiago Santos, arquiteto. Aqui de São José também. Thiago Santos. E era ele, tinha uma outra arquiteta. Fala, também. Tiagão, tem que vir aí gravar um podcast, hein? Tá convidado. Não pode ser tímido. O Thiago ele é mais contido. Eu já sou um pouquinho mais do que ele. E... Bem pouco, né? E apareceu a oportunidade. Eu queria sair da Suel só por causa disso. Porque eu achava muito amarrado as coisas. Me dava super bem com todo mundo. Sim. E apareceu 2 oportunidades. O Thiago e mais uma outra arquiteta aqui de São José. E eu não levava muito currículo. Eu levava um HD. Falava, minhas imagens, meus vídeos tá aqui. Sim. Aí apareceu 2 oportunidades. O que eu fazia? Eu entrei no site dos 2 arquitetos. E quando eu entrei no do Thiago, era um sitezinho bem ruimzinho na época. Mas eu falei isso pra ele. Só que os projetos do Thiago são muito bons. São Sim. muito legais. Quando eu entrei no do arquiteto, eu olhei, putz, tudo meio parece, tudo. O Thiago, ele tem um processo criativo muito bom. Tanto que eu gosto muito de arquitetura, porque eu aprendi muita coisa com ele. Ele Legal. desenha à mão, tudo. E, bacana. Foi muito legal. Aí eu falei, eu quero trabalhar com o Thiago. Fui trabalhar com ele. Legal. Na segunda, a mulher mandou mensagem pra mim, a arquiteta. Falou, você não vem? Eu falei, não, eu falei que eu aceitei a vaga do outro. Eu não gostou muito não, mas foi ótima a experiência com o Thiago. Ele é muito Beleza. Bom, e você? Você falou que tava na GM, né? Sim, E? até o 3º ano, ela estava na indústria ainda. E aí, no final do 3º ano, foi quando eu saí de lá. Bastante, né? Tava na foi indústria até a metade da faculdade ali. Foi uma decepção ainda pro meu pai, né? Porque ele tinha um sonho que eu ia continuar lá dentro, sim. seguir carreira na indústria e tudo mais.
E aí teve um corte, eu pedi para entrar nesse corte, inclusive meu pai não sabe até hoje. Agora ele tá sabendo. Vou mandar o link para ele depois. E aí eu entrei nesse corte, consegui, né, ser dispensada. Que é o PDV, né? O plano de demissão voluntária? Não, na verdade foi um corte mesmo, e aí eles chamaram um por um para conversar, e aí eu falei pro cara assim, bom, você quer saber se vai me dispensar um pai de família? Acho que é melhor eu, no lugar dele, né? Sim. E foi basicamente assim que eu pedi conta. Mas aí consegui ter essa demissão, então recebi, né, aquele valor que a gente tem ali de fim de contas quando você sai de uma empresa. E isso ajudou também a fazer manutenção da faculdade, porque todo o período de faculdade fui eu que paguei, né? Então eu custeava também a faculdade, tinha essa questão. E aí, no 4º e 5º ano da faculdade, foi onde eu tive mais imersão mesmo de experiência na área de arquitetura. Passei por um escritório de arquitetura em interiores, trabalhei no Bevilacqua. E lá eu tive essa experiência de arquitetura residencial. Grande cliente, grande amigo também. E depois de lá fui para a Dor Associados, que aí era paginação de blocos para edifícios, né, de São Paulo. Então a gente fazia toda a paginação da amarração da alvenaria estrutural. E depois dali eu fui para uma outra empresa de engenharia que daí prestava serviços para bancos, como a Caixa Econômica, o Itaú. Então a gente fazia projeto tanto de reforma quanto de agências novas. Manutenção desses pubs também, que é onde tem só o caixa eletrônico. Hoje acho Qual que era a já empresa que fazia o banco? Fox Engenharia. Ah, Fox. Isso. Hoje ela já não existe mais aqui em São José, mas ela é uma empresa a nível Brasil. Tem em Campinas, São Paulo, Brasília, entre outras capitais aí. E daí tive essa experiência lá e quando eu me formei, eles acabaram me contratando. Então fiquei 1 ano ainda como arquiteta dentro da Fox. E essa bagagem de projeto executivo que eu tive lá, acho que ajudou bastante também na questão de quando a gente começou a trabalhar por conta. Porque daí você tem uma base de como são as coisas para o banco trazer. já tem tudo certinho, né? Um pouco mais engessado também. A sala limpa, tão amarrada quanto... Só que lá a gente fazia também, assim, o que eu acho que trouxe para cá. A gente fazia paginação de forro, de iluminação, paginação de piso dos banheiros, detalhes de bancadas. Então, isso são coisas que a gente também usa no dia a dia do escritório hoje para o residencial. E que eu fazia lá. A diferença é que lá era mais engessado. Então, assim, uma bancada sempre era de granito. E esse granito era sempre o cinza andorinha. Então, não tinha essa variação. Mas a variação de medidas e tudo mais tinha. Então, a gente fazia esse detalhamento porque cada agência era uma agência diferente. Né? Os layouts tinham que se encaixar aos prédios que eram sublocados aí pela Caixa, né? Sim. Hoje em dia, os projetos de alvenaria, você falou que fazia o detalhe da amarração dos blocos, né? Isso mesmo. Hoje em dia é gerado automaticamente, né? Num programa que faz esse cálculo época, da alvenaria. Tinha bem mais prático. Tinha um plugin, né? Na época no AutoCAD. E eles estavam implantando o BIM lá, né? Então, eu trabalhava com Revit. Já? Naquela época? Sim. Quanto tempo isso? Foi em 2000 e... Bom, a gente se formou em 2011, né? Não, em 2011 a gente entrou. 2015. Foi em 2013, então. 2013, 14. Nossa. Por aí. Aí eu trabalhava no Revit. Eu tive um software então que tinha um plugin também para fazer alvenaria estrutural, só que não era muito bom, não. Eles tinham um do AutoCAD. Aí quando começou a implantar o BIM, aí a gente começou a passar isso para o Revit, né? Então a gente tinha um plugin para os dois softwares. E aí, só que o plugin ele não é perfeito, né? Então, no final dessas alvenarias era onde a gente tinha ali que analisar se o plugin tinha feito certo, o que estava errado eu tinha que fazer a correção, né? Então, ainda tinha algumas coisinhas ali que dependia do manual. Você fazia a vista de cada parede? Sim, planta e vista de todas as paredes. Sim, aí tinha que fazer toda a análise de amarração. Bom, show de bola. E aí, vou voltar para o Ayrton aí. Terminou a faculdade, teve as suas experiências profissionais. Depois que você se formou, você continuou trabalhando em algum escritório? Ou como é que foi essa parte de empreender como arquiteto? Eu tenho um problema que eu sou bem cabeça dura. Muito cabeça dura. Ela sabe disso. Sou meio teimoso. Então, eu no último ano eu ainda trabalhava no Thiago. Teimoso e orgulhoso. Teimoso e orgulhoso. Uma combinação bem legal. E aí, acho que quando eu tava quase me formando, eu pedi pra sair do Thiago. Tinha obra. Eu não gostava muito de obra. Eu tinha um carro que eu adorava. Era um Corolla 2003. Primeiro carro japonês que eu tive. Eu amava aquele carro. E ir pra obra com aquele carro, poxa, não gostava muito, entendeu? E ele trabalhava com AutoCAD. Eu, desde o 2º ano de faculdade, sempre trabalhei com um BIM.
Sim. Entendeu? Porque eu via aquilo funcionando mais rápido. Corte, parede, tudo muito tabela. E aquilo chegou no último Bem ano, prático, TCC, e eu não estava trabalhando com o software que eu queria. Aí, meu Corolla amado. E eu peguei... Aí eu acabei que... Essa foi boa. Ai, meu Corolla amado. Não foi o software, foi o carro, né? Ai. Aí acabou que eu pedi conta e comecei a trabalhar por conta. Tinha um engenheiro de Jacareí que ele passava muito serviço pra mim na época. Ele chegava com uma planta, eu não sabia escolar e eu me virava. Aí, fazia uns freela. Eu fui indicando pra outro. Quem que era? O Maurílio. Não conheço. Não, o Maurílio é extremamente famoso em Jacareí. Ele é verdade. Faz muita coisa lá. Então, fazia muito serviço pra ele. Sentava, ia em Jacareí. Não conheço porque é engenheiro. Se fosse arquiteto, talvez eu conheceria. Mas eu lembro que ele fazia umas linhas, explicava, que era uma planta assim, sabe? Ou chegava com uma planta, fachada. Aí eu comecei a desenvolver, trabalhar pra ele, foi surgindo indicação. Aí fui fazendo maquete, vídeo. É os freela que o pessoal fala, né? Pra começar tem que ser assim, né? Só que acontece, uma hora começou a escalonar isso. Sim. Aí, estagiário, é bom ter? Mas não resolve. Então, na época eu tava muito apertado. Peguei acho que tava com umas 3 casas, projetos interiores completos. Não, aí fica muito maçante. Aí eu precisava de alguém, falei, e agora? Quem que é capacitado para trabalhar? Tinha a questão do software, mas também tinha a questão de responsabilidade, né? Aí ficava puxando na cabeça. Tinha uns amigos meus, todos lá, mas todos trabalhavam por conta, tudo. E eu tento caçando. Aí foi uma época que eu lembrei da Leide. Falei, poxa, a Leide, ela era bem CDE, né? Isso porque a gente nem se falava na faculdade. Só que ter tido uma impressão errada. Sabe o que é legal na faculdade? Mas a gente tá ganhando todo mundo. Falava oi ali, né? Tipo, deixa eu ver de quem que eu vou colar. Aquela hoje. lá é a Leide. Oi, Leide. Né? CDF. Tem potencial de colar, vamos. Entendeu? Mas eu era CDF chata, eu não colocava o nome no trabalho de ninguém. Eu também não, já ganhei dinheiro até pra colocar nome. Falei, não vou colocar, não vou. Você falou, vai pagar tudo então que a gente gastou aqui. Aí eu lembrei dela. Plataforma, trabalhava. Acho que era a nossa única afinidade da faculdade, que era a gente trabalhava no mesmo software. Eu sabia do trabalho dela. Tanto é que na época eu peguei, nem sei de onde eu consegui o telefone dela. Peguei, falei com grupo de faculdade, amigo, aí passaram, né? Da eu época da faculdade. Falei, tem serviço. Aí vocês... é com ela, agora... na época eu tinha acabado de então sair da desde o Fox. começo vocês já começaram o escritório juntos? O Wellington, ele já trabalhava por conta e ele já carregava o nome Geon Arquitetura. Que a gente nunca gostou. Sim. Que a gente mudou o ano passado, de Geon Arquitetura para Cro. Que era Geon, né? Que ele começou fazendo as maquetes. Conhecia, né? Geon. E o Geon veio da época das maquetes, antes de se formar. E da onde veio esse nome, Geon? Tem que contar isso. Essa é a questão porque a gente mudou. Que nem eu comentei, né? Quando eu trabalhava no Thiago, tinha um uniforme. Thiago Santos. Eu ia nos locais pra resolver as coisas pra ele. Thiago. Não tinha nem barba na época. Não, era só penugem, essa coisa penugem. mais horrível. Aí o pessoal chamava Thiago, eu ficava lá. Thiago? Eu falei, não, é Eriton. Não tá escrito Thiago. Eu falei, não, eu não sou o Thiago, tá? Aí quando eu comecei a fazer porque era um nome de pessoa que era o nome do escritório, né? Aí quando eu comecei... A maioria dos arquitetos carregam usam o nome, próprio né? nome, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso de um nome. Eu comecei a pegar serviço por fora. Aí eu sou péssimo com nome, sou péssimo com texto, sou péssimo nessas coisas. O negócio é desenho mesmo, é invenção. Sim. E eu falei, putz, o que é mais prático? Eu falei, geometria. Eu falei, nossa, que simples. Beleza, adorei. Aí eu joguei no Google lá, já tinha com M. Eu falei, não, vou colocar um N no final aqui, resolvido. E deixei, segui. O primeiro logo era um batente de porta. A abertura do vídeo era o batente de porta com um barulho de sabre de luz do Star Wars que eu montei. Do nada. É um batente assim montando. Era feio. Putz, era muito feio. E eu não gostava. Só que eu achava normal ali, Geon e tal. Mas imagina... Eu acho que você não conheceu esse primeiro que ele tá falando. Depois eu te encaminho. Mudou algumas vezes, né? E aí o que acontece? A dificuldade da pronúncia. Parecia G1, né? Portal de notícias. G1. Às vezes a gente ia passar um e-mail. @G1 Arquitetura. Aí, o que? G1? Aí a gente entendi. Aí uma coisa que ele detestava, porque o G que acontecia tinha um E ali, o O, N, né? Isso é legal. Você tem que contar. Isso é...
as pessoas achavam que Geon era o nome dele. O nome dele é diferente. Eriton não é um nome comum. Sim. Mas Geon, a pessoa achava que é o nome de uma pessoa. Aí, às vezes, pediam pra falar com o senhor Geon. Aí, ele começou a ficar irritado com isso. A gente fazia fala no escritório. E foram anos Até quebrando hoje cabeça. tem gente que Acontece. zoa, né? Chamando de senhor Geon. Eu já vi isso acontecer quando a gente também. começou a trabalhar junto, vamos trocar o nome? Demorou. Só que passou o tempo e a gente não entrava num acordo. É porque arquiteto tem que ser tudo. Aham. A gente tem que projetar, tem que cuidar do financeiro, tem que fazer o marketing, entendeu? Então, assim, a gente não dá conta de tudo, Você vai né? empreender, Não, você é a empresa, né? Aí, o que a gente ia fazendo? Deixando pra depois. E esse depois foi o dezembro do ano passado. Você vê o tempo, né? Todo logo, site, eu fui criando tudo ao longo do tempo. Dessa vez eu falei, não, dessa vez vamos fazer diferente. A gente contratou, contratou o uma site, empresa para contratou a empresa fazer o fazer rebrand, para fazer o site, tudo Sim. certinho. A gente Chega. viu, não dá pra gente fazer tudo. A gente assumiu que a gente não dá, né? Não dá Tinha uma pra lista de fazer 500 nomes. ser 1000 pessoas Não, em uma. ela ficava louca comigo, porque a gente tava bolando o nome, eu tava no trânsito. Aí eu falei, Aí ele putz, via um capacete, ele mandava capacete. a seta. Eu via o pessoal dando a seta arquitetos. Tipo, eu tava tentando de uma maneira tão biruta achar um nome. E ela também. E tinha alguns nomes Era que a gente difícil. gostava, mas tudo que a gente via já tinha. Na verdade, tudo já tem, né? É muito Aham. difícil É. criar uma coisa totalmente do zero, né? Sim. E a gente queria que tivesse um significado também, que fosse relacionado com a nossa área, né? Porque Certo. essa pergunta de por que Geon, a gente recebia dos clientes. E aí não tinha uma coisa assim para explicar um porquê. Geometria, né? Né? Geometria. Toda uma- Entendeu? E aí a gente foi onde chegou no Chroma, né? Entendeu? Para poder Legal. tá ali, ter mais relação com o que a gente faz, né? Porque Chroma é uma dos 3 fatores aí que determinam a característica de uma cor. Então, a croma é a única coisa que diferencia um tom do outro. Então, a gente tem N tons de azul. O Sim. croma é o que define que esse tom de azul ele é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, um pouco mais saturado ou menos do que o outro. E aí a gente levou isso como um cliente. Cada cliente é um cliente. Somos todos seres humanos, pessoas, mas cada um é tem a um, sua né? essência. Tem aquela coisa única que faz a pessoa ser quem ela é, né? Esse que é o legal da arquitetura também, né? Porque, pô, o cliente chega com um terreno, tem 350 metros, é de esquina, é um projeto. Aí o outro cliente chega com um terreno que é um aclive, é outra coisa. Ele não se repete, né? É claro que existe a identidade, né? Que vocês devem ter a Então, é identidade isso que eu de ia vocês. falar. Eu acho que um diferencial do escritório, que até está relacionado com esse nome, é que justamente a gente não tem uma assinatura. Então, diferente de alguns arquitetos, como por exemplo o Hira aqui em São José, você vê uma casa dele, você sabe que é dele. No escritório não tem isso. A gente fala que a gente leva na nossa assinatura a essência do cliente. Então, é o desejo do cliente que eu vou colocar ali. A gente não tem um estilo arquitetônico do escritório. Tem um estilo que a gente prefere, que a gente gosta mais. Mas se o cliente chegar lá, a gente já foi um caso, né? Ah, eu quero uma casa no estilo italiano. A gente faz. Colonial, né? Colonial. É que tem muito cliente que fala, Entendeu? eu gosto do estilo daquele arquiteto. Pega e vai naquele arquiteto. A gente, nosso Hoje tem o projeto- Pinterest também, né? É, Você então. põe lá, Você casas pega- modernas. Sim, Vou pegar- Parece você muita Deixa o cliente referência. confuso. As né? variações de projeto que a gente tem desde uma casa colonial, a gente tem uma casa contemporânea, moderna. com telhado, a gente tem uma super moderna, embutido, isso, aquilo, viga Telhado metálica. aparente, Então tem uma tudo. diversificação muito grande dos projetos. Aham. E é algo que a gente gosta muito de fazer. Porque vamos estudar o caso específico desse cliente e vamos fazer algo que ele vai ter um apego emocional naquilo, né? Sim. E assim, é pro cliente gostar, né? E o Verdade. pior é que às vezes não é aquele estilo que a gente curte. No caso dessa casa colonial, não é um estilo que a gente, nossa, meu Deus, a gente é apaixonado por esse estilo. Mas a gente colocou o melhor da arquitetura dentro daquilo, o cliente que ficou ele super quer, né? satisfeito e a Aí- gente gostou do Não, a resultado. gente adorou. Ficou uma Legal. casa assim muito bacana, entendeu? O Sim. resultado ficou muito bom. Os clientes Apesar de ficaram- não ser o estilo preferido do escritório. Os clientes ficaram Muito muito felizes. felizes. Tipo, a casa deu um destaque no condomínio. Ela é em Taubaté, essa casa. Eram 2 terrenos, então deu para trabalhar muito bem no terreno. Porque o cliente sempre procurava a gente para tirar dúvida. Então, foi bem gostoso trabalhar nessa casa. Legal. E aí você ligou para a Leide e começaram o escritório. Pô, já montaram, vamos alugar uma sala, vamos montar o escritório, o que faz? Como é que foi a loucura do começo?
E aí, tudo aconteceu, você já tinha os clientes que você já estava fazendo, tudo aconteceu, ou foi não? aos poucos, assim, né? Porque quando ele me chamou, eu falei, pô, eu fazia algumas coisas por conta também, e eu ainda estava trabalhando numa empresa de cortinas. Eu tinha saído da engenharia, fui me aventurar no ramo comercial. E foi muito bom, porque traz muita bagagem para projetos interiores. Sim, Cortinato chama. Para projetos interiores, nunca errei um cortineiro, gente, porque eu já vi tanta coisa errada no tempo, pouco tempo que eu fiquei lá, eu fiquei 5 meses dentro da empresa, né? Foi pouco tempo, mas deu para aprender muita coisa dessa área de cortina, papel de parede, persiana, tapete, né? Que agrega pra gente super nos interiores, projetos interiores, né? Demais, sim. faz parte. E hoje parte. O escritório, ele tem muito interiores, né? Arrisco a dizer até que fica 70, 30, 60, 40, assim, entre arquitetura e interiores, né? No começo, eu falei, Leide, preciso de alguém fazer... Ela era interiores e eu era arquitetura. Entendi. Essa era a teoria, né? Só que não funcionava assim. E no começo... Tinha época que tinha muito interior, só tinha arquitetura. Eu falei, putz, não tem como separar, você vai fazer isso, Mas no começo eu ficava só no interiores, bem no começo. E até porque, assim, quando a gente não começou uma sociedade 50%, entendeu? Eu tinha minhas coisas lá, eu só saí da loja, né, pra ter mais tempo de dedicação. E ele tinha as coisas dele de arquitetura, que ele gostava de fazer mais. E o que entrava de interiores, a gente fazia junto. E aí era um percentual. Mas estava bom para mim, sabe? Tava cômodo. Porque eu tava, né, fazendo algumas coisas minhas e dele. E não tinha, assim, uma grande responsabilidade com a empresa. E também até porque a gente não sabia se isso ia dar certo. Então, acho que foi um teste para ambos, né? Mas isso no começo, né? Sim, bem no começo. Imagino que agora, não sei se tem mais pessoas lá com vocês. Sim, hoje é outra coisa, tem CNPJ, né? Aí, depois de um tempo que ele falou, né? Acho que tá na hora da gente... Vamos... 50% das responsabilidades. Junto. No começo, a gente não tinha... Acho que você já entrou com o escritório compartilhado. É porque você não tem tudo separado na cabeça. Não. Você vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Sim. Pô, eu sou melhor nisso, eu sou melhor nisso. Vamos dividir o trabalho também, né? Porque senão pode pesar para um e ficar fácil para o outro. Então... E as coisas tomam proporções que a gente não imagina. Então, conforme foi acontecendo, os trabalhos foram entrando, as coisas, né, o conjunto, eu e ele, começou a dar certo, apesar de ser meio improvável, porque a gente é bem diferente. E eu acho que talvez é isso que faz dar certo. Acho que 2 vezes de 2 Heritos não ia dar certo. Então, sim, aí deu certo, assim, falo que é uma sociedade bem provável, né? Eu às vezes até brinco, eu falo que eu sou sócia dele, não sou amiga dele. Porque a gente é bem os dois, diferente. Né? Sócia e amiga. Pra você ter ideia, ele gosta de tudo escuro, eu gosto de tudo mais claro. Então a gente tem, assim, uns estilos bem diferentes. Daí dá o equilíbrio, né? Dá um equilíbrio também, dependendo do cliente. Sim. Pode adaptar melhor, ou uma opinião sobre uma coisa diferente ali, você ter uma visão diferente sobre todos os projetos. Também, né? Que, tipo, uma casa do Golf, ela trabalhou mais escuro. É uma casa que ela adora. Eu amo a casa, o resultado ficou espetacular. Não pra eu morar, assim, porque eu gosto de coisas mais claras. Mas a cliente gosta de tudo mais escuro. Então a casa é inteira escura, com exceção do quarto da filha dela, que é todo clarinho também. E o parte de interiores eu desenvolvi praticamente só eu, né, naquela casa. E é improvável. Eu olho e falo, nossa, eu amei o resultado, mas é uma coisa que eu não imaginava que eu faria. E deu certo, A gente fez uma em Caraguá que foi o contrário. Um ambiente compartilhado. São integrados. Eu falei, eu vou fazer estar, você vai fazer a cozinha. Eu falei, agora? E o cliente era mais clean, mais claro. Tudo mais clarinho. Aí acabou que no final, eu também gostei pra caramba do resultado. Coloquei uma poltrona laranja, eu não gosto de cor, cara. Eu não sou muito colorido. E a gente dividiu os materiais, pedra, tom de madeira, tudo. E ficou... Mas é o que encaixa no ambiente, entendeu? Sim, às vezes assim, o meu só gosta do escuro. Cara, mas a hora que você vai criar... Não tem como. Põe uma cor lá. Cliente, né? E entendeu? Isso é a criação. Sim. Entra dentro daquilo da marca, né? É a essência do cliente, não a essência do escritório, entendeu? Sim. Então a gente vai se adaptando. E o legal da gente não ser amarrado com a assinatura é que a gente se propõe a desafios. Talvez se falasse, não, só faço coisas escuras, só faço coisas modernas. A gente não ia ter esses outros desafios que depois a gente olha e fala, pô, ficou um resultado excelente, né? Sim. A gente tá com 2 clientes no escritório que o marido, ele gosta de tudo assim, moderno, LED, madeira, metal. E ela gosta de tudo borro, colorido, sabe? Crochêzinho da vovó. E aí a gente teve que mesclar as duas coisas na casa. Senão um ia matar o outro ali.
E deu super certo. Foi uma mescla que a gente gostou do resultado. Nossa, ficou assim uma casa com muita personalidade, né? Sim. Entendeu? Você traz mesmo do cliente para ali. E como é que foi o crescimento? Primeiro ano ou primeiros 6 meses, você e o Wellington, e aí depois teve que ter um estagiário, depois como é que foi essa... Foi. A gente já tinha um estagiário, Era só nós dois. Depois a gente contratou um estagiário. E depois mais um. E depois mais um. E depois um que era estagiário virou arquiteto com a gente. Ele se formou e ficou como arquiteto lá com a gente. Depois a gente tinha um arquiteto mais 2 estagiários, que hoje é a nossa estrutura, né? A gente tem uma arquiteta com a gente, mais 2 estagiários de arquitetura, né? Sim. Entendeu? E faz 5 anos aí que a gente tá trabalhando junto. É isso, né? 6 anos de formados e 5 anos de escritório. Matemática 0, por isso que eu não fiz engenharia. É isso mesmo, é 5 anos de escritório. Sim. E como é que funciona? O cliente chega lá para fazer um projeto da Croma e ele conheceu você na rede social. Como é que funciona? Aí você vai fazer o briefing, vai apresentar o Wellington, vai apresentar a Lidiane. Como é que é esse... Então, a gente tem grande parte... O desenrolar do negócio aí. Grande parte dos clientes ainda são indicação. É o mais forte dentro do escritório. Maravilha. A gente tem de rede social, a gente tem de Google, só que a parte de indicação é muito forte. Aí a gente não tem muito... Que bom, hein? Quer dizer que os clientes estão satisfeitos. Sim, graças a Deus. E a gente não tem hora que... Tem cliente que ela atende, tem cliente que eu atendo. A gente sempre... O bom de ser 2 mãos é isso, né? Então não tem uma lógica. Não obrigatoriamente. Vai um pouco pela demanda do que está tendo ali no escritório no momento. Se ele estiver muito cheio de responsabilidade, eu acabo assumindo. Tem coisas que a gente acaba fazendo junto, porque vê que vai ser melhor, mais fluido dessa forma. Mas não tem uma obrigatoriedade de, se for assim, vai falar com ele, se for assado, vai falar comigo. Vai depender muito do que está rolando ali no escritório naquele momento. Sim. E o cliente, vocês fazem arquitetura e fazem interiores também. Sim. O cliente, vocês fazem só interiores das casas que vocês fazem a arquitetura ou o cliente chega lá só para contratar interiores? Como é que funciona isso? Da gente pegar, o Thiago mesmo, né? A gente fez interiores de um cliente do Thiago. Entendeu? A gente já fez interiores de casa do Thiago Santos? Sim. Entendeu? Então a gente já fez interiores de casa de outros arquitetos. Thiago, Bevilacqua, Débora Oliveira. A gente legal. tem trabalhos internos de casa de outros arquitetos. A gente tem projeto de arquitetura para arquiteto, que a gente já fez também. Sim. Casa para arquiteto. Opa. A gente tem um cliente que ele é formado arquiteto e ele nos contratou arquitetura, interiores e gestão da obra. Então a gente fez as 3 coisas para ele. Ele falou que foi uma experiência legal, mas cheia de responsabilidade. Porque mas ele trabalha na área também? Leigo. Não, ele não atua. Entendi. Mas ele tem a formação. Então, assim, você não está falando com um leigo. É uma base ele tem. Ele pode não ter a experiência que a gente tem de mercado. Mas aí ele tinha certeza que ele precisaria de um arquiteto. Que ele sabia disso. Ele estava educado, digamos assim, né? Ele sabe o valor do arquiteto, né? Vou contar uma história para vocês. Eu fui fazer a minha casa. E aí, eu falei, eu mesmo vou desenhar. Comecei a riscar. Risco para lá, uma linha para cá, um projeto. Cara, deu uns 3, 4 dias. Eu falei, vou contratar um arquiteto. O que eu fiz aqui tá um lixo, né? E aí, chamei um arquiteto e tal. E aí, o negócio deu certo. Eu falei, putz, né? Eu queria fazer uma economia ali que não tinha... 3 dias da minha vida, né? Não tinha lógica. Cara, não tinha lógica nenhuma. Tava horrível, né? Então, precisa de talento, precisa de conhecimento para poder fazer um trabalho legal de arquitetura, né? Muito legal mesmo. E o tempo de trabalho, assim, né? De experiência também vai aumentando a nossa bagagem, né? Sim. A gente aprende muito com o passar dos anos, com as experiências que a gente teve, de projetos. E eu acho que isso é o legal, né? Porque são 5 anos de escritório. É claro, a gente tem sempre o que melhorar, né? Se perguntar, tá satisfeito hoje? Não, a gente quer crescer mais. Mas olhar esses 5 anos é legal, porque a gente vê o quanto a gente evoluiu. Pega os primeiros projetos, a gente fala, nossa, a gente evoluiu muito com relação aos primeiros, né? Do que vinha cada acontecendo dia mais, ali. né? É tipo o primeiro logo, né? Horrível. Tem coisa que a gente não tem orgulho de mostrar, mas agora que a gente tem, a gente posta, a gente tem vídeo, a gente tem isso, aquilo, porque realmente a gente gosta muito daquilo que a gente tá fazendo. Na verdade a gente é um pouco atrasado, falo, porque a gente
Esses dias, né, fizemos fotos lá do Thiago e Flávia. Quase 2 anos que a casa está pronta, agora que a gente foi fazer foto. Então, a gente tem muito trabalho pronto que a gente não tem material, porque a gente demora, né? A correria do dia a dia, dá atenção ali para os novos projetos, as coisas que estão entrando e vai deixando as fotos para depois. E você sabe que o depois, ele vira muito depois, né? Sim. Agora, o cliente chegou lá para fazer um projeto. Conta o passo a passo aí. Bom, o primeiro passo a gente dá uma investigada para entender de fato o que o cliente quer. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, entender ali de fato o que ele quer, se é projeto de arquitetura ou interiores. Chega às vezes com uma metragem de 200 metros, mas quer colocar coisas que não cabem em 200 metros. Então, a gente faz esse filtro, né? E aí, depois a gente agenda uma apresentação da proposta. Que a gente procura sempre deixar o mais claro possível tudo que está incluso, né? A gente não manda uma proposta. Quero o orçamento. Tá aqui o PDF com o valor. Não, a gente vai apresentar. Por quê? Não, já sei como. Eu falei, não, nosso escritório trabalha assim, a gente vai fornecer isso, a gente quer deixar bem claro pro cliente o que a gente está oferecendo. Porque não tem como ele comparar o nosso preço com outro escritório, sendo que cada um trabalha de um jeito diferente. Sim. É arquiteto. Senão ele só vai olhar um número. Ele só olha o número. Ele não vai nem ler a proposta, ele vai olhar só o número. Sim, o resultado final é uma obra pronta? Mas cada um trabalha de um jeito, né? Bom, aí passou a proposta, o cara assinou com vocês. Aí vamos continuar aí o desenrolar do projeto. Né? A gente tem um pré-briefing hoje, a gente tem o pré-briefing, que acontecia muito no escritório, principalmente casal. Chega o casal, a gente começa a fazer as perguntas. Aí eles não se conversaram ainda entre si. Então a gente pergunta, por exemplo, a cuba da cozinha vai ser uma cuba simples ou uma cuba dupla? Aí um olha pra cara do outro, a mulher quer dupla, o cara fala que não precisa porque ele não lava a louça, e aí eles não se conversaram. E a gente ficava ali, cri-cri, esperando o desenrolar da coisa. Eu acho que você não pegou, mas eu peguei briga por causa de um mictório. A mulher queria um mictório no lavabo. O cara não, sei lá o que lá. Mas mictório? Aquele de bar? Não, uma casa. No lavabo. Porque o mictório é o masculino, né? Então, queria um mictório no lavabo. No lavabo da casa. E a mulher, não, tem que ter um mictório. Daí o cara, não, já se viu isso. É um lavabo na entrada da casa. E não a gente fez mais de um. Mais de um. Mictório eu nunca vi em casa, só em comercial. Não, a mulher gritando pro cara, não é você que vai limpar o cespinho no chão. E eu lá assim, droga, o que eu tô fazendo aqui no meio? E isso ajuda demais. E aí a gente tinha briefings assim, horrorosamente demorados. E aí isso consome tempo do escritório. Aí a gente começou a pensar o que a gente pode fazer para melhorar isso, para maximizar. E aí surgiu o formulário pré-briefing, que é um formulário Google Forms mesmo. Que a gente criou com algumas perguntas e de tempos em tempos tem que ir atualizando. Aí já chega lá. Já preenchido. Sim, aí eles preenchem. Então, assim, a discussão que acontecia na mesa acontece em casa para eles preencherem. Aí quando eles chegam ali, eles estão mais alinhados. Assim, mas já resolvido. O cara chega de óculos escuros, não, é conjuntivite. Porque a gente sabe que no final das contas, quem manda é a mulher, né? E aí, beleza. Aí fizeram o briefing. Eles têm o pré-briefing, chega lá pro briefing. Aí a gente repassa aquelas questões, faz algumas perguntas, entende mais o cliente, conhece o dia a dia também dele, de entender o que ele gosta, qual o ambiente da casa que ele mais vai passar o tempo, pra gente conseguir atender todas as expectativas que são geradas pro projeto, né? Depois do briefing, o que a gente faz? A gente reza pra tudo dar certo. Faz um layoutzinho ali, divisões, né? Pra ter uma aprovação. A gente não tem etapa de layout no escritório. Não? O nosso estudo... Vai direto? O nosso estudo é com 3D. Porque a gente pensa assim... Diferencial, hein? Sim. Top. Mas pensa bem, você é leigo. A planta você é leigo. Você vai ver só uma planta. É que a pessoa não enxerga, né? É diferente. Então, assim, para a experiência do cliente ser mais imersiva e ele realmente compreender o projeto, a gente entendeu que o 3D, ele, assim, é sensacional. É outra coisa, né? Tem gente que com o 3D tem dificuldade de compreender. Então, se a gente mandar uma planta, a pessoa não pega. Às vezes vai imaginar uma coisa na cabeça dela e aí é outra. Então, a gente gosta de apresentar layout básico mais o 3D. Né, da casa. E aí, quando é interiores, aí é depois do arquitetônico. A gente não faz parte interna, a gente faz 3D externo dessa residência. Né? Depois de aprovado, a gente entra na parte do interiores. Mas sempre com planta e 3D. Né? O nosso estudo é esse. Aí, depois disso, a gente entra na fase de revisão. A gente deixa o vídeo, faz o vídeo, imagem, tudo. O cliente vê mesmo o que vai ser aquilo. Legal. Na revisão, a gente não costuma fazer o vídeo.
Porque na primeira impressão, a não ser que o cliente fala, ó, vamos mudar tudo. Aí eu A gente faz o vídeo de novo. Mas muito raro isso. Então, geralmente, primeira apresentação, layout, imagem, vídeo. Ficou muito claro. O cliente, modificação. Tipo, não gostei do padrão de MDF. A gente faz uma imagem, troca o padrão de MDF e encaminha. Cara, mas já vai com renderizado, interiores, ou alguma o imagem? interiores é sempre separado do arquitetônico, a gente não faz os dois juntos, né? A gente faz primeiro a arquitetura, depois Faz a que esse arquitetura e tá mostra aprovado, ali aquele passeio. Isso, depois que a arquitetura está aprovada, a gente Entendi. faz interiores. Então, assim, uma apresentação de arquitetura vai mostrar tudo que tem fora da casa, a parte interna da casa não, né? Então, mas geralmente revisão é mais material ou alguma coisa de planta, a gente faz o ajuste ali, refaz as imagens, envia para o cliente, dando ok, aí a gente segue com a parte burocrática e depois projeto executivo que vai para a obra. E aí, quando tem o interiores, depois do condomínio, né, a gente já starta essa parte do interiores. A gente divide por etapas quando são casas maiores. O pré-briefing, o briefing, as referências que o cliente envia para o escritório ajuda muito. Eu vou definir o estilo de arquitetura, aí eu vou perguntar, tipo de madeira. Tem cliente que não gosta de madeira, tem cliente que não gosta de pedra. Então, quando a gente apresenta, De cores, né? a gente tem tudo muito alinhado para o cliente ver. Tipo, a gente tem todo o histórico, tudo, então a revisão são pequenas. É raro a gente ter Que uma bom. revisão muito grande. Teve uma Dá revisão... muito trabalho fazer revisão. Teve uma revisão do zero. Então, a revisão... Não gostou de nada. Isso, mas o que aconteceu? A gente tentou agradar A dois. gente tem... Lembra? A mulher manda? Aham. O homem e a mulher. O homem, casa moderna, telhado embutido. A mulher, casa colonial, né? Moldura, telhado. Aí o que eu peguei e fiz? Peguei os dois, fiz uma casa moderna, tudo só com Mesclada. telhado, forro de madeira, tudo mesclado. Nem sempre mesclado dá certo. Não deu certo. Não, aí ela botou ele no lugar dele e falou, não, vai ser do meu jeito. Tanto que a gente fez a casa, a gente refez. Mas Beleza. o resultado ficou muito bom, a gente gosta, e a gente descobre que a maior parte, às vezes, é a mulher que manda. É melhor ser feliz do que ter razão, não é? Ah, com certeza, né? E também você tá fazendo uma obra ali, uma casa, um negócio bacana para você ter qualidade de vida com a sua esposa, com a sua família. Não vai se matar no meio dessa construção que, putz, aí A gente se deu estragou super bem tudo, com, né? com os clientes, tanto que ele fez um projeto de uma casa que a gente, compraram outro terreno, fizeram outra casa com a gente também. No segundo foi mais fácil, porque a gente já sabia o que ia seguir, né? Aham. Então, deu super certo trabalhar com eles também. Beleza. Vou mostrar aqui um projeto aqui que vocês mandaram aqui no nosso Forms, né? Bom, se vocês quiserem comentar aí sobre esse projeto. Esse eu acho que foi um dos primeiros projetos grandes que a gente fez, né? Que ele Bonito, hein? Pé são- direito duplo ali, um janelão aqui, bem Esse grande. projeto, ele tem um destaque bem legal, que é Uma a escada aqui. Que tinha muito Onde é essa casa? A gente não pode falar. Tá, né? O cliente pediu sigilo. Sigilo. Beleza. Mas quem mora na cidade é perigoso saber. Muito Aham. fácil descobrir. Quem mora no condomínio, né? Ah, mas quem visita o condomínio sabe. Aham. Porque a gente ia muito casa naquele condomínio, aquelas escadinhas. Pô, você pega escadarias, os monumentos, as coisas, são escadas gigantes. E essa casa a gente fez uma escadaria gigante, ela toda revestida em travertino. E ela também é uma casa muito grande, então são 2 terrenos. Acho que é uma das únicas Nossa. casas do condomínio que foi feita em 2 terrenos, né? Uhum. Então ela ficou realmente monumental, assim. Qual a o tamanho metragem dela. dos terrenos? Não me recordo Ah. agora, você lembra? Perguntas difíceis. Pergunta difícil. Já faz algum Eu lembro tempo. que a gente fez projeto para um terreno, era um sobrado, tudo. Ficou lindo também, ficou muito legal. Ele falou, pô, tu gostei, mas eu queria terra. Pera aí, vou comprar o terreno do lado. Comprou o terreno do lado. Aí pagou um novo projeto, a gente fez um novo projeto terra. Que bom, E a gente né? teve a opção de fazer Esse a casa cliente praticamente é terra. um bom cliente, hein? Não, a casa. Maravilha. Vamos dar uma passadinha aqui. E assim, Aqui é tudo interno, material né? De primeira, É, né? tem a parte dos fundos, ela é uma casa em formato de U. Porque é um condomínio que a gente não tem vista. Então, o ideal é a gente trabalhar a vista da casa pro jardim. Que é o Sim. E aí criar intimidade ali também, né? Da própria família. Privacidade. Tem um preto aqui, né? Uma estrutura ela metálica. terra, ela só tem uma academia na parte superior. Se a pessoa vai fazer academia, Eu achei uma que era um pé escadinha direito duplo ali. Então, só. é o pé direito duplo e tem um pedaço como se fosse um mezanino, que é uma academia. Sim. Se a pessoa vai fazer academia, ela sobe a escada. Então, Uhum. mas Já o restante começa da casa fazendo exercício. já começa fazendo aquecimento ali. Então, Beleza. o restante é terra. Legal.
que é a parte do fundo da casa, né? Tem toda a parte de convívio do lado esquerdo, a gente tem os quartos do outro. Né? Aqui Todos tem um com corredor vista. que liga. Isso. Tem uma sala de Então Isso. aqui é a parte lazer, social, sorte né? social, outra parte. Esse corredor E pode aqui, ficar com a parte íntima. um corredor e aqui a parte íntima. Isso. Isso. Que legal. Tem uma sala de TV gigante para assistir os jogos do Corinthians. Aham. Super fã, né? Do Corinthians. Aqui é uma sauna, né? Uma Provavelmente sauna. entra na Integração piscina piscina, aqui. sim. Legal, área Esse- gourmet. Esse painel do fundo foi algo bem legal desse projeto. Foi Acho que tem uma outra trabalhar vista a pra parede. melhor. Você pega muito projeto, o projeto é lindo. Aí você pega o muro é um muro. A pessoa Aqui? pinta. Isso. Deve Numa ter alguma próxima foto imagem aí que deve mostra um dar pouco melhor. pra ver melhor os detalhes. Então, essa casa a gente teve a oportunidade também de trabalhar o muro do fundo. Para Sim. fazer que ele fosse parte do projeto. E não só um muro pintado Fica de do lado preto, de direito. azul escuro. Aí, Tá ó. aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Então, Vegetação. Fez ele todo revestimento. detalhado ali. Dentado? ele é dentado, tem Sim. parte de jardim vertical, são pedras da Palimanã. Palimanã. Da Palimanã. Então, foi legal de trabalhar nesse projeto, foi criar todo o centro da casa. Beleza. E aqui Uma é o varanda. quarto aí, É né? o quarto, Que- a que suíte sai master. pra- Tem uma Uma varanda varandinha. sair Pra à varanda noite, da tomar casa. Um vinhozinho. Acho que. Ah, não. Tá. Aqui. Que a gente voltou Aqui pra é parte da entrada. Fachada principal. Esse vidro. A área da garagem do lado esquerdo, né? Esse vidro foi muito A legal. garagem é aqui embaixo? Isso. Isso. Entendi. Não, essa aqui não tinha aparecido, não. A imagem Esse lado aqui. Esse vidro Não, esse foi. lado não. Eu não É que consegui. a casa é grande, foi fazendo as fotos Eu picadas. tenho um histórico Ah. de fugir do escritório para ver coisas legais. Uhum. Uma palmeira canariense, acho que é isso o nome. Lá em Jacareí, eu fugi do escritório e fui lá ver, que era no guincho, era muito legal. Teve um sofá aqui no Aquários também, guincho. Esse vidro eu não consegui ver. Esse vidro ele foi inteiro. E teve um guincho levantando o vidro para fazer essa montagem. Pode ver que Sim. não tem nenhuma junta seca, nada. Aham. Esse vidro principal. É, esse vidro principal da casa. Sim. É. Eu perdi a oportunidade de fazer um story bem legal. Eu já vi colocando Mas- um vidro desse. Eu uma queria muito ter máquina visto bem- isso, mas eu perdi a oportunidade. E aí, Aí, o cara torce porta de pro entrada. Corinthians aí, né? Se tiver um palmeirense, Ai. o palmeirense não entra. É tipo um crucifixo e Satanás querendo entrar na casa. Isso entendeu? aí. Esse foi um... Não, mas não é só a porta. A gente vai ter talher, tem toalha, Roupa de tudo, cama. tudo Ah, personalizado. é. Preto Então e o projeto branco. do interior eles já tinha um logo pra colar ali Foi... nas almofadas, Isso daí- no lençol. E vem do Tudo pai do dele. Corinthians. O pai dele também é Bem um corintiano roxo em Jacareí. Ele também Sim. é corintiano roxo. Por então- sorte, o escritório é corintiano, então foi mais tranquilo. né? Ah, sim. Não deu pra Que fazer- bom. Eu não ligo pra futebol, não torço pra time também não nenhum, ligo, que eu eu não go- assisto, né? eu gosto- Então, Eu também não assisto, eu eu, gosto sou das só piadas, de falar, né? sabe? Palmeiras perdeu, vou lá sacanear o meu sogro. O aham. marido dela, palmeirense. É, mas Aham. o Palmeiras Eu vou tá mandar numa uma vibe mensagem. muito boa. É, um agora, detalhe, né? eles não são um casal também, né? Ah, Falando é verdade, aqui. É verdade. Que até eu confundi. É Mas verdade. eu já tinha Mas é visto algo o muito Ayrton, mas comum. assim, fazia um tempo que eu não vi o Ayrton. Aí, putz, Mas é tem algo aquela muito comum confusão, mesmo de né? ter. Sim, Você não é vocês- o primeiro, Tem muito não será o último. arquitetos, marido e mulher. sim. Eu não sei se dá muito certo trabalhar junto, Escritório, marido né? e mulher, não, mas Dá, eu separar trabalho com ali, minha né, esposa. vamos deixar saber. separado. Isso. funciona. É crença limitante. Minha esposa Dá certo, sim. é psicóloga, ela tá na área dela, eu tô na minha. Legal. Cara, maravilha. Parabéns aí pelo trabalho. Croma Arquitetos, né? Que agora tem mais de 2 arquitetos, né? Tem outras pessoas já trabalhando lá com vocês. Sucesso para vocês, né? Na carreira aí. E, voltando aqui. E a pandemia, como é que foi para vocês? Bombou. Para todo mundo, A gente né? achou Conta. que ia- Deu aquele gelão na barriga, né? A gente tava com Home 3 office. obras rolando no meio da pandemia. A gente Gente, falou, todo mundo vai Mas vocês fazem a congestionar. obra também? Agora Administra? Agora, gente não o tá volume de fazendo. projeto aumentou muito e a gente decidiu focar em projeto. Sim. Na época a gente fazia, mas Administração, não né? dá pra fazer Hoje a duas gente coisas. faz o acompanhamento, né? A gente Uhum. não faz mais a administração, porque a administração ela é mais minuciosa, leva mais tempo, não só fora do escritório, mas dentro, né? Uhum. Aí hoje a gente faz só o acompanhamento. Isso. Mas na época a gente fazia administração. Então a gente estava Sim. com 3 obras rolando, mais os projetos, e aí entrou mais projetos na época da pandemia. Foi até por isso que a gente resolveu parar um pouco com as obras, porque o fluxo de projetos cresceu muito, Sim. né? E deu tudo certo. Sim. Rolou Maravilha. assim, muito Até bom pra hoje. gente a pandemia. E 23, como é que tá para vocês?
23 começou um pouco mais lento e agora está aquecendo novamente. Acho que um pouco de tudo, né? Cenário de eleição, né? Governo novo. Um pouco de medo. Todo mundo ainda sem saber o que vai juros acontecer. altos. Sim, a questão dos juros que colabora significativamente, né? Uhum. Mas agora acho que o pessoal já, assim, tá lendo o mercado e começando a perder esse medo, né? Então, Maravilha. pra gente, acho que segundo semestre agora que tá mais aquecido. Show de bola. Parabéns mais uma vez, né? Gratidão por participar aqui do ManzaCast. A gente que agradece aí o Convite, convite. A gente já conhece você já faz um tempo, antes do... Já, podcast. gratidão também pela parceria Já aí, né? fizemos Os projetos juntos, né? que já foram realizados em conjuntos aí. E é o nosso primeiro podcast, né? Que legal. Primeira experiência, né? De podcast. Você viu que legal? Vocês estavam um pouco nervosos, mas aí a gente vai bater um papo aqui. Não muito tem como. relax, Não é tem como. muito Tava calmo. tranquilo. Não tem uma câmera ao vivo, já melhora, né? Ali, ó. O Wellington, ele fala muito de mim quando tem que gravar alguma coisa lá do escritório, mas geralmente eu vou, falo rapidinho, acabou. Aí ele vai falar, porque ele fica falando de mim, acho que ele fica nervoso de falar de mim. Aí chega a vez dele e fica enroscando. Vai de novo. É isso, faz parte. Mas dá certo, no fim dá certo, né? E quem quiser contratar a Croma Arquitetos, como é que faz? E aí? Quer passar o Sabe telefone? Não sei, mas... Rede social, A telefone, gente- site. Antes a gente só trabalhava com telefone particular. Aí a gente também é uma coisa que a gente mudou, né? Passou a ter um telefone do escritório. Além de ser uma coisa mais profissional, Senão né? você recebe uma mensagem no domingo à noite, sábado. Sempre, né? E não tem como, né? Não tem como. Então, Cadê o telefone? agora a gente tem um Escritório. telefone comercial, não sei de cabeça. Mas Mas fala pode o acessar Insta. nosso site, Croma que é cromaarquitetos.com.br, Instagram Croma Arquitetos Maravilha. e Facebook também, Croma E Arquitetos. lá tem um link Tudo direto, né? YouTube, Já é a Croma pessoa- Arquitetos. É tudo Croma Arquitetos. Aí, conseguiu o telefone. 12-99714-5968. Quase Esse é uma o nosso propaganda. WhatsApp. Esse é o nosso Maravilha. Tá? Parabéns. Sucesso para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.